O KNR11 não para de cair. E você provavelmente está se perguntando: será que é uma cilada? O que está acontecendo com o KNR11? Ou seria uma oportunidade para comprar mais, aumentar o seu aporte e o seu dividend yield on cost? É sobre isso que falaremos nesse vídeo, então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, sou analista CNPI e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E o tema desse vídeo é o KNRI, famoso KNR11 da Kinea, uma das gestoras mais reconhecidas, com uma das melhores reputações aqui no Brasil. Apesar disso, o KNRI11 vem caindo bastante. Como você pode perceber aqui no gráfico, somente neste ano o KNRI acumula uma queda de 15,33%. Essa é uma queda bastante alta, sabe por quê? Porque a gente está falando de fundos imobiliários. E aqui não é um fundo imobiliário de papel, que dependendo do caso, dependendo do calote que aquele fundo de papel toma, pode cair 50%, 60%. É só a gente lembrar dos casos emblemáticos e trágicos até do HCTR11, DEVA11, TORD11 e companhia. Aqui é um fundo de tijolo, KNR11, e bem respeitado, então essa queda de fato assusta, principalmente porque foi vendida a ideia para você de que os fundos imobiliários não caem tanto na média. Isso não é tão verdade assim, é uma meia verdade, porque eu já mostrei em outro vídeo que a verdade nua e crua é: sim, os fundos imobiliários caem menos na média que as ações, mas caem também. É evidente que você não vai ver ali um sem número de fundos imobiliários caindo, por exemplo, a volatilidade do Ibovespa, o desvio padrão do Ibovespa, que supera 25%. Você pode ver o Ibovespa, por exemplo, caindo 25% no ano. Você não vai ver isso acontecendo provavelmente com o quê? Com um fundo imobiliário de tijolo, como é o caso do KNR11. E quando eu falo 26%, eu estou falando acumulado. Um mês caiu 3, o outro 2. Esse acumulado de volatilidade anual. Quando a gente fala de drawdown, aí foi a queda máxima. Você pode ter ações com queda máxima de 30% no ano também. Já com fundo imobiliário, isso não acontece. Mas aqui a gente está tendo uma queda de 15%. E aí, o seu papel como investidor é entender: ok, uma queda. No geral, quedas, elas são promoções do mercado financeiro. Promoções, porque o mercado é exagerado tanto para cima quanto para baixo. Mas eu preciso ver se o mercado aqui não está certo, se não tem uma armadilha, uma grande cilada. Porque se de fato o fundo imobiliário perdeu o fundamento, eu preciso ver se eu tenho que tomar a decisão de não comprar mais, que seria deixar o fundo imobiliário em quarentena, ou se eu preciso tomar a decisão de vender total ou parcialmente a posição que eu tenho no fundo imobiliário, dependendo da situação, dependendo da gravidade do risco que nos está sendo apresentado. E eu estou aqui justamente para esclarecer essa dúvida. Por quê? Com essa queda, o KNR11 está aqui com o indicador preço sobre valor patrimonial da cota de 0,86. O que isso significa para a gente? Significa que hoje todo o portfólio, a integralidade do portfólio do KNRI, que é uma composição de 21 imóveis entre centros logísticos e edifícios corporativos, as famosas lajes corporativas. Se você for na Bolsa de Valores hoje e comprar uma cota de KNR11, não é nenhuma recomendação, é só um exemplo, pagando R$ 139,38, você está comprando um pedaço desse portfólio total por um valor menor do que ele vale. O que, Luan? Como assim? Não te contaram isso ainda? Então fica comigo aqui até o final do vídeo que você vai entender. E não deixe já de se inscrever aqui no canal e já clicar no botão de gostei, que eu tenho uma meta aqui para esse vídeo de 3.000 likes. Será que você consegue me ajudar a alcançar essa meta? Já clica agora e vamos lá. Ó, quando eu estou falando isso para você, eu estou falando que você na Bolsa de Valores compra esses imóveis com desconto. Fora da Bolsa de Valores, dificilmente você vai ter essa oportunidade, exceto em situações onde os imóveis são ruins, de baixa qualidade, em bairros duvidosos. Não é o caso aqui de um fundo imobiliário como o KNR11. Então, o que está acontecendo basicamente é um pessimismo de curto prazo no mercado, onde você está pagando R$ 139,00 a cota do KNR11, quando na verdade, aqui você consegue essa informação no Investidor 10, o valor patrimonial do fundo é de R$ 161,65. Ou seja, o valor de avaliação
de todo o fundo, eu pego o fundo inteiro, o valor de avaliação dele, divido pelo número de cotas, que a gente precisa dividir em pedacinhos que são as cotas para negociar na Bolsa de Valores. Quando eu divido, eu chego em R$ 161, mas hoje eu compro a 139. Seria equivalente a você comprar um imóvel que vale R$ 161.000, R$ 165.000, e você comprar ele a R$ 139.000. Entendeu a comparação? É assim que funciona. Só que não existe almoço grátis em economia e nem mesmo no mercado financeiro. Você precisa entender quais são os riscos que o mercado está colocando aqui. Mas eu vou te dar um detalhe importante. Esse detalhe é: a maioria das pessoas, dos participantes do mercado de fundos imobiliários, essa maioria é composta de pessoas físicas. E as pessoas físicas precificam com maior ineficiência os ativos financeiros da Bolsa de Valores. Por quê? Porque são pessoas físicas, com as suas limitações, com seus vieses. Já as pessoas jurídicas, as entidades, as instituições financeiras, esses grandes players que a gente chama, eles estão mais focados em ações, por exemplo. E aí a precificação costuma ser mais correta, é o que se espera, mais eficiente. Então, pode ser que aqui a gente tenha de fato uma oportunidade por conta dessa ineficiência de precificação oriunda da predominância de investidores pessoas físicas. E muitos investidores, milhões de investidores, que começaram há pouco tempo na Bolsa de Valores. Investidores que muitas vezes não têm tanto conhecimento a respeito sobre precificação de ativos. Porque o que eles querem é o quê? Eu quero minha renda mensal no fundo imobiliário. Eu não quero ficar me preocupando excessivamente com detalhes técnicos. Afinal de contas, eu já estou pagando uma taxa de administração para que esse detalhe técnico seja bem cuidado pelo gestor do fundo imobiliário. E você está correto. Só que você precisa estudar se você quer seguir por um caminho de escolha individual de ativos, se você quer seguir sozinho por esse caminho, para que você não fique no escuro, para que você não fique se sentindo inseguro. É claro que se você quiser o acompanhamento de um profissional certificado do seu lado, acompanhando a sua carteira e montando a sua carteira e dando recomendações, você também pode conhecer a nossa consultoria, em que eu mesmo trato contigo, analisando de forma personalizada a sua carteira. Basta que você clique no botão aqui embaixo e preencha um formulário que nós entraremos em contato com você. Se, é claro, a consultoria for para você. Mas eu preciso entender, por isso que você precisa clicar no link aqui embaixo. Mas voltando aqui, eu vou te dar uma dica aqui de dois principais fatores que acabam gerando queda nos fundos imobiliários de tijolos ou de tijolo, que são aqueles fundos imobiliários que realmente são donos de propriedades imobiliárias físicas, não de dívidas como os fundos de papel. Os dois grandes fatores para uma queda desse tamanho são elevação das taxas de juros, o juro futuro está dizendo que é para cima o juro brasileiro, ou então taxa de vacância elevada, denotando o quê? Denotando que a gente pode esperar uma renda mais baixa no fundo imobiliário. E no mercado de fundos imobiliários, a cotação segue o lucro? Não, segue a renda. A renda cai, a cotação cai, a renda sobe, a cotação sobe. Mas a expectativa por si só já é suficiente para gerar a queda. Então, o que será que está acontecendo? Há uma expectativa aqui de redução da renda do KNRI, há uma taxa de vacância elevada. Quando a gente olha aqui para a taxa de vacância, está em 2,89%. Essa é uma taxa relativamente baixa, mas o KNRI ele é um fundo híbrido. Ele tem na sua composição tanto centros logísticos quanto edifícios corporativos. E a gente está ainda sofrendo com uma crise no segmento de lajes corporativas. Desde a pandemia, ainda não houve uma recuperação pré-pandemia. Ocorreu um novo normal de fato. Estamos vendo uma adesão cada vez maior, pelo menos de forma híbrida, do home office. Gera uma economia para as empresas. E é por isso que o segmento de lajes tem se recuperado de uma maneira bem mais devagar do que o segmento de shopping centers, gerando uma dúvida quanto ao crescimento desse setor. E aí a gente já vai conferir aqui, indo no relatório gerencial, a fonte primária de informação do próprio fundo, mas antes você precisa entender que um dos fatores que está contribuindo para toda essa queda é a alta do Tesouro IPCA+, principalmente o 2035, que tem um prazo médio aí de 12 anos, 11, 12 anos à frente, que é o que o mercado e os gestores de fundos de investimento imobiliário adotam para avaliar se um fundo imobiliário está caro ou barato. E hoje a gente tem um IPCA mais 6,40. Isso significa que nós temos uma taxa real, ou seja, uma taxa de rentabilidade acima da inflação no título público federal, que é considerado o título de renda fixa mais seguro de se investir em um país, no caso aqui o Brasil.
você tem uma taxa real de 6,43. Isso quer dizer que, se a gente comparar esse 6,43 com um dividend yield de 8,6, já nos preços atuais com toda essa queda, a gente chega numa diferença que o mercado chama de spread de 2,18, 2,2. Essa diferença é alta ou baixa? É até baixa, né, pessoal? Por quê? Porque significa que o dividend yield, a renda que eu vou conseguir aqui no KNRI nesses preços, ela só é 2,2%, algo próximo disso, acima da renda dos juros, na verdade, né? Que a gente vai conseguir investindo num Tesouro IPCA mais 2035. E aí o mercado acaba fazendo então o quê? O fundo imobiliário cair para que haja uma diferença mais condizente com o risco adicional que você corre ao investir em fundos imobiliários. Porque sim, os fundos imobiliários são menos arriscados do ponto de vista de volatilidade que as ações, mas são mais arriscados do que os títulos públicos federais, que têm um risco de crédito praticamente zero. Aqui não, você tem outros riscos do mercado imobiliário. Então, pessoal, eu não me surpreenderia, olha só o que eu estou falando, eu não me surpreenderia se esse fundo caísse ainda um pouco mais, para que você tivesse ali uma diferença, vamos dizer assim, de 2,5%, 2,6%, talvez até 3% por conta da crise do mercado de lajes corporativas. E a maioria hoje do portfólio do KNRI, por mais que seja híbrido, é composta de lajes corporativas, adicionando mais risco nesse fundo imobiliário, apesar de ter uma boa gestora por trás. Então, vamos dizer o seguinte, se eu preciso de uma diferença, de um spread próximo do que? Vamos colocar aí 2,8, eu teria que pegar o 6,43 hoje da taxa do título público 2035 e somar com 2,8. Eu teria que ter um dividend yield de 9,23. Então a cotação poderia cair, pessoal, para 135. Se o mercado exagerar, para 130. Aí a gente teria uma oportunidade ainda mais clara. Mas antes, vamos entender se o preço atual já valeria a pena. Por quê? Porque as taxas dos títulos públicos também oscilam. Isso aqui não é estático. Então, se em algum momento o juro começar a cair no Brasil, isso já vai fazer com que o quê? Haja uma alta nos fundos imobiliários, porque você sabe, existe essa correlação entre fundo imobiliário e taxa de juro justamente por isso, porque o mercado toma a decisão com base no juro. Se o juro está muito alto, o fundo imobiliário tem que cair. Se o juro está caindo ou ficando muito baixo, o fundo imobiliário vai subir. É assim que o capital se move, é assim que os investidores tomam suas decisões. Então, você entendendo isso, você já começa a ter uma visão mais crítica no mercado financeiro. Então, se você ainda não deu esse like, já aproveita e dá o like agora para ajudar a nossa meta de 3.000 likes. Bom, e aí você precisa se aprofundar. E aí a gente vai no site da gestora. E um primeiro ponto que eu quero te mostrar aqui é o seguinte, que esse aqui é um fundo imobiliário que teve um volume negociado muito alto no mês de setembro, onde a gente teve uma aceleração da sua queda. Olha só o que acontece no ano inteiro. O fundo negociando mais ou menos 4 a 5 milhões, tá? Entre 4 e 5 milhões por dia. Setembro, 13 milhões. Então o pessoal afundou mesmo, venderam tudo que tinham de KNRI, fazendo com que a cotação caísse tanto assim. Muito no mês de setembro, então muito por conta desse volume negociado aqui. E aí, indo para o último relatório gerencial, que é do mês de setembro, hoje a gente tem o quê? Um patrimônio líquido de 4,5 bilhões, ou seja, esse é o quê? Esse é o valor total de avaliação dos imóveis do fundo, ok? E nós temos um valor de mercado de quase 4 bilhões. Esse é o desconto que você tem, percebeu? E a vacância hoje está em 2,75, já teve uma redução. Então teve uma melhora em relação a agosto, mesmo assim caiu, porque as taxas dos títulos públicos subiram com a última alta da taxa Selic para 10,75, com perspectiva de subir ainda mais. Por quê? Porque a inflação no Brasil está um pouco descontrolada. Então esse é o grande problema. Então veja que até agora a gente falou muito mais de macro, só que a parte de lajes corporativas é algo bem setorial, bem específico, que atinge sim o KNRI, fazendo com que os investidores exijam um prêmio de risco maior, fazendo a cotação cair. Hoje, a taxa de administração total do fundo está em 1,11% ao ano, reduziu, antes era 1,25%. Isso é positivo. Esse 1,11 incide não sobre o patrimônio líquido, incide sobre o valor de mercado, porque os fundos imobiliários que estão no IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários aqui no Brasil, essa taxa de administração incide sobre o valor de mercado. E como que é cobrada essa taxa de administração? Ela é descontada da cota? Não é assim que funciona. Na verdade, o fundo imobiliário ele tem ali uma DRE simplificada, então tem um demonstrativo de resultado, e nesse demonstrativo tem as despesas do fundo. E é ali que se encontra o quê? Se encontra a taxa de administração. Então o fundo tem a sua receita, que vem aqui dos aluguéis,
e também de ganho de capital eventual de alguma venda, por exemplo. E aí você desconta despesas. E nessas despesas estão a taxa de administração, que é de 1,11% ao ano. Aí você dilui na taxa equivalente ao mês. E aí veja como está hoje a carteira imobiliária do KNR11. Ela está dessa forma. Receita por estado, quase 70% é o estado de São Paulo. Isso é positivo. Porque quando a gente está falando de lajes corporativas, pessoal, o estado de São Paulo é onde a gente concentra a menor vacância. Em outros estados, a vacância fica muito grande. Por exemplo, Rio de Janeiro, em que temos aqui quase 16%, isso aqui é um problema, tá? Porque a vacância no Rio de Janeiro gira na casa dos 40%. Muito embora tivemos nesse ano uma redução de 35 para 34, mas olha o tamanho dessa vacância no Rio de Janeiro. Então, é um patinho feio aqui do portfólio do KNR11. Receita por tipo de contrato, típico e atípico. Está bem dividido. Eu prefiro os contratos atípicos, onde você consegue ter cláusulas mais flexíveis que muitas vezes beneficiam o locador. Quem que é o locador? O dono do imóvel, que aqui seria o KNRI, mas tudo bem, está bem dividido. Tipologia, hoje nós temos 53% escritório e 46% logístico. E você vai ver aqui que o logístico está indo muito bem. Tanto assim que a maioria está com vacância zero. É o que está puxando a vacância para baixo. Porque se você olhar para escritórios, aí a situação é meio complicada, como eu vou te mostrar adiante. E também, como era de se esperar, hoje a maioria dos contratos de locação estão reajustados os seus aluguéis pelo IPCA. Por conta daquela deflação que nós tivemos no IGPM, houve uma migração para IPCA, então 70% aí. E os contratos têm prazos longos. Você vai perceber aqui que 20% dos escritórios só irão vencer o contrato após 2028. Então isso é bacana, porque contrato que não vence rápido é renda que não acaba rápido, aí não tem o trabalho de substituir o inquilino, entendeu a lógica? E aí, olha só aqui a vacância por portfólio, aqui que eu queria te mostrar. Essa barrinha aqui, amarelinha, representa escritório. Foco na vacância física, ok? Em outra oportunidade eu te explico com mais detalhes a vacância financeira. Mas a vacância física é o que mais importa, porque é ela que determina a taxa de ocupação do imóvel. Então olha só, 13,74. Quanto maior a taxa de vacância, pior para você cotista. Aí o fundo vai ficando mais barato por conta disso. 13,74 escritório, 0,22 logístico, ou seja, logístico está quase zerado. Então veja que o novo normal é cada vez menor demanda por lajes corporativas e maior demanda por centros logísticos. Essa é a nova realidade. E aí olha só isso aqui. Em São Paulo, a recuperação no segmento de lajes está bem melhor que Rio de Janeiro. Tanto assim que você tem alguns edifícios aqui que vacância financeira é zero. E aí você vai perceber que conforme você vai pegando aqui edifícios do Rio de Janeiro, por exemplo, o Lagoa Corporate, você tem aqui 22,64. Então tá vendo como o Rio de Janeiro é a parte mais complicada? Já aqui em segmento logístico, vacância zero na parte financeira. E aí, pessoal, muito embora o mercado de lajes esteja se aquecendo, é uma recuperação desigual. Por quê? Porque ela atinge muito mais regiões de São Paulo. Como bem dito aqui, as lajes corporativas estão de volta, mas a recuperação do mercado é desigual. O foco é São Paulo, pessoal. Então esqueça fundos imobiliários que tenham principalmente lajes muito diversificadas em outras regiões do país, onde é mais complicada essa demanda. E aí, como eu falei para vocês, aqui é o demonstrativo simplificado de resultado do fundo. Então você tem receita de aluguéis, claro. Você tem receita financeira, advinda de juros, por exemplo. Você tem despesas condominiais, IPTU, outras despesas. Tá vendo esse outras despesas? É justamente o quê? É justamente a taxa de administração. Então o fundo teve uma receita de aluguel de 22 milhões e 4,4 milhões de taxa de administração. Aí aqui ele faz a distribuição dele. Olha só aqui no fluxo de caixa do mês, só do mês de setembro. Taxa de administração 4,2 milhões. É muito simples, é só você pegar o valor de mercado do fundo, algo em torno de 4 bilhões, multiplicar por 1,1% e dividir por 12. Vai cair nesse número de 4 milhões. Então, hoje você, como cotista, paga 4 milhões, claro, proporcionalmente à sua participação, 4 milhões de reais para a Quineia tocar esse fundo, que hoje conta com 150 inquilinos, tendo aí 13 edifícios corporativos e 8 galpões logísticos. E o patinho feio está aqui
no Rio de Janeiro e principalmente no segmento de lajes corporativas, já que a recuperação é muito lenta e temos agora um novo normal com uma demanda menor na maior parte das regiões aí do país por lajes corporativas. Apesar, pessoal, dessa vacância de 13,74 na parte de edifícios de lajes, quando a gente compara aqui com outros fundos de edifícios de lajes. Vamos comparar aqui com o HGRE, que é um fundo de lajes. A vacância está em 18%, maior. Vamos pegar aqui o PVBI 11. Já aqui a vacância está maior, mas não tão maior, está bem próxima. Mas você já consegue perceber que as vacâncias físicas nos fundos de lajes, ou no pedaço de lajes do fundo, quando ele é híbrido, como é o caso do KNR11, estão acima aí de 10, 12, 15%. Vacância muito alta. Era a vacância, lá no pré-pandemia, de centros logísticos. E hoje, muitos fundos logísticos estão quase todos ocupados. Olha que loucura. A gente tem o caso aqui, por exemplo, do BRCR. Olha o BRCR, 15,30. Então tá vendo que muitos fundos imobiliários aí com mais de 15% de vacância, então 13 até 14, está uma vacância adequada para o momento atual. Em resumo, pessoal, a minha visão hoje é a seguinte: o fundo KNR11 é uma cilada ou uma oportunidade? Não é cilada. Não tem nada aqui que desabone o fundo. Mas hoje estamos num segmento mais difícil, que exige mais gestão de risco na sua carteira, mais parcimônia nos aportes e exigência de maior prêmio de risco. E nós podemos ainda ter esse fundo caindo, por exemplo, como eu falei para vocês, lá para casa dos 130 até 135 reais, por conta dos motivos que trouxe ao longo desse vídeo. Portanto, ele está se tornando uma oportunidade, mas não é uma super oportunidade hoje, entendeu? Lembrando que não é nenhuma recomendação, mas é só para você ter mais fontes de informação seguras para que você sozinho tome as suas próprias decisões. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu tivesse o fundo na carteira, eu não sairia vendendo loucamente, com medo. Vai dar ruim aqui. Não, porque os principais fatores são do segmento de lajes corporativas e também os juros brasileiros, que devem continuar subindo, inclusive, fazendo com que o mercado exija cada vez mais um spread em relação à taxa real oferecida nos títulos públicos federais. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Fui!